Graça e paz, Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, vamos orar mais um pouquinho? Vamos? Seu coração está completamente preparado para receber a palavra de Deus nessa manhã? Eu posso te dizer que para mim, o pastor já estava em pé, vamos colocar em pé então, queridos. Vamos seguir o exemplo do líder, seguir o exemplo do mestre, que aliás, né, eu não sei você, mas eu também, orar sentado para mim é orar amarrado. Eu também me sinto mais à vontade em pé, mas respeitamos a sua posição. Eu pessoalmente posso te dizer que Deus já está falando desde o momento da primeira oração da abertura dessa reunião. Deus foi através da boca do pastor, através da boca do Esaú, ele foi colocando a mesma palavra que Deus colocou no meu coração há cerca de 15 dias atrás para ministrar nessa manhã. Mas o meu desejo é que ninguém ouça a minha palavra ou a minha voz. O meu desejo é que você ouça a palavra de Deus e a voz do Senhor, a voz que é como a voz de muitas águas, a voz que brada forte e o universo treme e estremece na sua presença. Aquele que fala e todo o universo se prostra diante da sua palavra, todo o universo lhe obedece. É diante desse Deus que nós estamos nessa manhã. Um Deus soberano, um Deus magnífico, um Deus excelso, incomparável. Um Deus que dá ordem e ela se cumpre. Um Deus que não mede esforços, como se Ele se esforçasse para realizar algo na minha ou na tua vida. Mas como nós já ouvimos, é um Deus que ouve a nossa oração. E a sua própria palavra nos diz que se nós sabemos que Ele nos ouve, nós temos a confiança, a convicção que nós alcançamos aquilo que nós já lhe pedimos. E se Ele está ouvindo, Ele está respondendo. Por isso, levante a tua voz em oração nesse momento. O teu coração está desejoso, ansioso pela presença de Deus, Ele se faz presente aqui como já foi ministrado, Ele está ao teu lado, Ele está dentro de ti na pessoa do Espírito Santo de Deus. A sua palavra que é viva e eficaz, ela não volta vazia, mas ela cumprirá o propósito para o qual ela é enviada nessa manhã, porque a sua palavra é espírito e vida para aqueles que a ouvem. A sua palavra é alimento, a sua palavra é provisão, a sua palavra é remédio, é cura para a nossa alma. A tua palavra, Senhor, ó Deus querido, é que nos põe de pé, é ouvir a tua voz que nos importa, é recebermos aquilo que vem do teu trono de graça, de glória e de poder nessa manhã, Pai, para sermos, Senhor Deus, alicerçados, fortalecidos, restaurados pelo poder da tua palavra e pelo poder que é no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque nós somos comprados, nós somos resgatados por um sangue precioso, um sangue que foi vertido naquela cruz, e hoje não somos mais como no passado. Nós podemos falhar, errar, mas não somos pecadores, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, Senhor, e o Senhor nos concedeu o direito, o privilégio, a responsabilidade, Pai, de adentrarmos por um novo e vivo caminho, e esse novo e vivo caminho nos leva até o Santo dos Santos, até a Tua presença, Senhor, para falarmos contigo nessa manhã, para ouvirmos a Tua voz, Senhor, ó Deus querido, e sermos saciados no nosso espírito, Pai. Por isso, Senhor, permaneça com os céus abertos, Senhor, e derrama, Pai, a Tua nuvem de glória, as Tuas bênçãos, Senhor, a Tua palavra, Pai, sobre cada coração, Senhor. Fala no mais íntimo, Senhor, do nosso coração dessa manhã, Pai, que saiamos daqui completamente transbordantes, Senhor Deus, que saiamos daqui completamente transformados, Pai, pela palavra, Senhor Deus querido, pela Tua palavra, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, Pai, que o Teu Espírito, Pai, de ousadia, de intrepidez, de sabedoria, Pai, encontre liberdade, Pai, para ministrar nessa manhã, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, e a Ti te daremos todo o louvor, toda a honra e toda a glória, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Podemos assentar, queridos, em nome do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome santo e glorioso do Rei. Livro de Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 1.
Aleluia. Êxodo capítulo 17, versículo 1. O som mais belo da igreja, as folhas da Bíblia sendo jeitadas. Amém, queridos? Todos encontraram? Diz assim então, Êxodo 17, versículo 1 diz: E toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, indo de lugar a lugar, segundo o mandamento do Senhor. Acamparam-se em Refidim, mas não havia ali água para o povo beber. Então, contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? E tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor: Que farei com este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo, e toma contigo algum dos anciãos de Israel, leva contigo a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eu estarei ali, diante de ti, sobre a rocha, em Horebe. E ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Amém, queridos? Até nesse versículo por enquanto. Quando nós olhamos, o povo é liberto do cativeiro, Deus ouve o clamor do povo, e o início de Êxodo diz que o Senhor, ao ouvir o clamor do seu povo, ele desceu para livrá-lo. Levantou Moisés como libertador para tirar esse povo da terra do Egito, da escravidão. E pelas mãos de Moisés ele fez sinais e maravilhas na terra do Egito. E quando o povo agora está peregrinando para a terra prometida, para a terra da promessa, eles se deparam com a situação, com essa circunstância, não sendo a única, mas por outras 2 vezes o povo vai se encontrar no local onde não havia água para beber. Em outro texto diz que quando eles chegam, no capítulo 15 de Êxodo, quando eles chegam num lugar chamado Mara, ali não havia água porque as águas eram salgadas, eram estéreis. E o povo também, de igual modo, vai murmurar contra Moisés. Então Deus vai ordenar para Moisés que pegasse de uma árvore e lançasse naquelas águas, e aquelas águas tornaram-se saudáveis. E então, quando chega no capítulo 17, novamente o povo se encontra no deserto de Sim. E aí diz a palavra de Deus que eles vão se acampar no lugar em Refidim. E algumas coisas são importantes nós olharmos nesse versículo 1 e em diante. Primeiro, como nós já ouvimos, não podemos nos esquecer dos mandamentos de Deus. O Velho Testamento nos ensina a nós inculcarmos os mandamentos e as leis do Senhor na mente dos nossos pequeninos. E precisamos lê-los e praticá-los a cada dia para não nos esquecermos dos mandamentos do Senhor. E o versículo 1 diz que eles iam de lugar a lugar, segundo o mandamento do Senhor. Então eles não peregrinavam nesta terra de maneira aleatória, muito menos por suas próprias vontades, opiniões e decisões. Eles precisavam caminhar segundo o mandamento de Deus e ir de cidade, de local a local, de lugar a lugar, segundo o mandamento de Deus. E aí, querido, nós precisamos atentar
que próprio Paulo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, ele vai falar que quando ele está para descer para Jerusalém, ele vai dizer assim, ó, eu não sei o que vai acontecer comigo em Jerusalém, eu só sei o que o Espírito Santo de Deus me revela de cidade em cidade, mas o que me importa é cumprir o chamado, a carreira para a qual me foi proposta. Não me importa pelo que eu tenha que passar, me importa era obedecer ao Senhor e obedecer ao Espírito Santo de Deus. Para nós termos uma vida abençoada e vivermos sobre essa terra, vivendo a prosperidade do Senhor em todas as áreas de nossas vidas, precisamos nos lembrar dos mandamentos do Senhor, obedecer os mandamentos do Senhor e andar em espírito diante da presença de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus e fazendo somente aquilo que o Senhor nos orientar a fazer. Porque se nós tentarmos fazer alguma coisa diferente, se tentarmos aplicar a força do nosso braço, se tentarmos aplicar a nossa limitada inteligência, colheremos o fruto da nossa incapacidade e limitação diante de situações e circunstâncias. E o povo aqui, então, ele tinha que andar no mandamento do Senhor. E quando ele chega em Refidim, que Refidim significa lugar de descanso, quando chegou num local para descansar, se depararam que não havia água para beber. E é interessante que o povo novamente vai fazer o quê? Contender com Moisés. E aqui a palavra contender não é apenas uma discussão acalorada, mas o povo se tornando quase a apedrejar Moisés, uma ação agressiva e violenta. Tanto que no decorrer do texto Moisés vai dizer, Senhor, o que eu vou fazer para esse povo? Daqui a pouco eles vão me apedrejar, eles vão me agredir, eles vão me matar. O que vou fazer? Então o nível que chegou a murmuração daquele povo tomou um nível a transbordar o limite da aceitação de Deus, a desagradar o coração de Deus. E Deus então ele vai fazer o quê? Ele vai orientar a Moisés. E então ele vai dizer, Moisés, passa adiante deste povo, vai à frente dele. E aí ele vai dizendo algumas coisas importantes. Quando nós ouvimos e obedecemos a voz do Senhor, quando nós nos tornamos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, e seguimos exatamente o que Deus está dizendo, ainda que pareça loucura ou algo absurdo diante dos nossos olhos, a palavra de Deus diz que quando ele passasse adiante do povo, e ele seguisse adiante do povo, o Senhor estaria diante dele sobre a rocha em Horebe. Ele se faria presente. Quando nós ouvimos a voz de Deus e tomamos as rédeas da circunstância e da situação em nossas mãos, e seguimos a voz de Deus e a obedecemos, Deus se põe adiante de nós para honrar, para abençoar e cumprir o que Ele determinou, o que Ele tem planejado para mim e para a tua vida, aleluia. E aqui a palavra de Deus diz que Ele vai então adiante do povo, Ele está sobre a rocha, e Deus diz assim, Moisés, você vai tomar da tua vara com qual você abriu o rio, o mar vermelho, e você então vai ferir a rocha, e você ao ferir a rocha, dela sairá água. E então Moisés ele vai obedecer, e ao ferir a rocha, brotaram águas daquela rocha, e quando brota água, o povo é saciado, o povo é descedentado, o povo agora é renovado, o povo agora tem esperança, o povo agora vê a maravilha de Deus, o povo agora vê a mão de Deus, que permanece sobre a vida de Moisés, daquele que ouve ao Senhor, daquele que obedece aos mandamentos do Senhor, daquele que tem em seu coração os mandamentos de Deus e busca em cumpri-lo todos os dias da sua vida. E quando o faz, o Senhor permanece à sua frente. E então o povo é descedentado. Então ali Deus honra a fidelidade, a obediência, a fé de Moisés. E a rocha brota água. Mas, passado algum tempo, se nós formos para o livro de
Números, capítulo 20, se você puder abrir. Livro de Números, capítulo 20. O povo permanece na sua jornada, na sua caminhada. Um povo que ficou 40 anos no deserto, andando praticamente em círculos. Deus não deu a eles o caminho mais próximo para chegar à terra prometida, mas Deus o levou por outros caminhos e por 40 anos. E quando chegamos no livro de Números, capítulo 20, a partir do versículo 6, diz assim: então, vamos ler o versículo 1 para nós entendermos. Toda a comunidade dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim, no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz. Outra oportunidade, outra localidade, Zim e Cádiz. No primeiro estava no deserto de Sim, que pode ser a abreviação do deserto de Sinai, e chegaram em Refidim. Aqui, mais ou menos, se passaram cerca de 40 anos. Aqui o texto começa falando a respeito da morte de Miriam e encerra o capítulo falando a respeito da morte de Arão. E se nós formos buscar dentro da palavra de Deus, o período da morte de Miriam, o período da morte de Arão, nós vamos encontrar um período de quase 40 anos ou 40 anos. Então aqui quase 40 anos ou 40 anos se passaram, desde a saída do Egito. Muitos anos se passaram desde que Moisés feriu a rocha. E eles voltam agora na mesma circunstância. Muitos anos se passaram desde o dia que saíram de Mara, onde Deus tornou as águas saudáveis. E agora eles chegam numa nova circunstância, onde o versículo 2 diz que não havia água para a comunidade, e o povo juntou-se contra Moisés e contra Arão. E novamente o povo vai fazer o quê? Vai falar para Moisés: Moisés, confiamos em ti, vai lá na rocha, bate na rocha de novo. Moisés, estamos aguardando porque sabemos que Deus é sobre a tua vida, e Deus vai abrir a rocha, vai dar água novamente. Não, o povo se esqueceu do passado, o povo se esqueceu das maravilhas, do poder de Deus, e o povo novamente vai fazer o quê? Vai murmurar contra Moisés e contra Arão, vão incorrer no mesmo erro pela terceira vez, vão falhar novamente diante de Deus, vão desagradar o coração de Deus, e esse povo, por murmuração, vai deixar de entrar na terra prometida, porque murmuraram, deixaram de ouvir a voz de Deus, deixaram de obedecer a Deus, deixaram de crer em Deus, deixaram de obedecer ao Senhor, deixaram de experimentar da promessa de Deus por murmuração, por incredulidade. E então, novamente eles vão dizer: por que nos trouxeste aqui? Para morrermos, nós, nossos filhos, nosso gado? E aí o texto vai nos mostrando que a partir do versículo 6, diz assim: então Moisés e Arão se foram de diante do povo à entrada da tenda da congregação, e se prostraram com a face em terra. Eles estão diante dele, Moisés e Arão, diante do Senhor com o rosto em terra. Prostração, humilhação, reverência, reconhecimento de quem é Deus, de quem é Senhor. E ele diz assim, diante da tenda da congregação, e se prostraram com a face em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E disse o Senhor a Moisés: toma a vara, ajunta o povo, tu e teu irmão Arão, na presença deles, ouça agora, queridos, na presença deles, ordenai a rocha que dê as suas águas, assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber ao povo e aos seus animais. Veja que a mesma dificuldade, a mesma situação, Deus dá quase que a mesma direção, mas agora Deus vai falar para Moisés: Moisés, novamente vai adiante do povo, novamente vai você e Arão, novamente agora você vai chegar diante da rocha,
Mas você não vai ferir a rocha, porque a rocha já foi ferida. Mas agora você vai falar a rocha, você vai dizer para a rocha, e quando você falar para a rocha brotará água e saciará a sede deste povo. Observe agora que Deus não está dizendo para Moisés ferir a rocha, porque não é possível ferir a rocha duas vezes. Deus está no Velho Testamento apontando para o futuro. O Novo Testamento diz que o Velho Testamento é a sombra das coisas vindouras, é a sombra daquilo que haveria de vir. Moisés é o tipo de libertador, é o tipo de Cristo. A rocha que brota água é um tipo de Cristo, uma simbologia da vinda do Messias, de Jesus Cristo, o Rei dos Reis. A fonte eterna da salvação, o manancial de águas vivas. E Deus estava mostrando para aquele povo, a rocha será ferida, e dela verterá água, e a partir do momento em que a rocha for ferida, ela verterá água. A partir então, nós entraremos ao período da graça, onde o rio da graça de Deus fluirá sobre a vida daqueles que crerem, daqueles que praticarem, daqueles que pronunciarem a minha palavra, daqueles que obedecerem os meus mandamentos, daqueles que falarem em meu nome, daqueles que obedecerem ao meu nome. Deus está mostrando para o povo, queridos. Se você for lá para 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, Paulo vai dizer que todos beberam da mesma bebida espiritual, comeram da mesma comida espiritual, e eles beberam da mesma bebida espiritual que verteu da rocha. E Paulo diz assim, e esta rocha é Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia. Mas agora Deus está dizendo, Moisés, fala rocha. Por isso que para mim Deus está falando desde o momento da oração. Você ouviu o que o pastor disse no início, que ele foi fazer a oração de início, para nós iniciar essa reunião dessa manhã, ele diz, vamos falar porque Deus está nos ouvindo. Fala com Deus porque Deus está te ouvindo. Fala ao Senhor porque Deus está ouvindo. O que o irmão Isaú disse, que aquele cego começou a clamar, Cristo, filho de Davi, e o Senhor lhe perguntou, o que queres que eu te faça? E ele vai dizer, querido, precisamos verbalizar, precisamos falar, precisamos colocar diante de Deus a nossa causa, precisamos colocar diante de Deus aquilo que está no mais íntimo do nosso coração, precisamos compreender que não há possibilidade de ferir a rocha, mas nós temos a possibilidade de falar com ela, de conversarmos com a rocha, de entrarmos à presença da rocha eterna e falar com ele, Senhor, está difícil, está doendo, está insuportável, está sem condições, Senhor, de vivenciar as condições, não vejo saída, não vejo condições para a reversão dessa circunstância, mas o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. É quando falamos a rocha, querido, que os céus se movem, que as janelas do céu se abrem, e Deus dá ordem, Deus envia a sua palavra, porque Ele tem todo o poder e autoridade, a sua palavra assim o tem, queridos. Quando nós falamos a Deus, o Senhor nos responde, queridos. O Senhor Jesus nos ensina assim, olha, eu só falo e faço aquilo que eu vi e ouvi na presença do Pai. E para vermos o Pai, nós temos que estar na presença. Para ouvirmos o Pai, nós temos que estar na presença. Para ouvirmos o Pai, nós precisamos dialogar com o Pai. Nós precisamos falar com o Pai. Precisamos falar com o Senhor. Precisamos colocar diante dEle as nossas causas, as nossas petições, as nossas alegrias, as nossas frustrações, as nossas dores, as nossas tristezas, mas principalmente o nosso desejo de ouvi-lo, obedecê-lo, de tê-lo dentro de nós. É de andarmos, de andarmos na sua presença, de permanecermos na sua presença. Porque senão, queridos, olha a advertência que vem na palavra de Deus. Voltando para Êxodo 20, então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e lhes disseram, olha o que Moisés vai dizer, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Moisés parece que está meio exaltado, já mostrou a rebeldia para o povo. Chamou o povo de rebelde.
e disse: nós vamos tirar a água da rocha para vocês? E o texto continua dizendo: então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. A água jorrou abundantemente, e a comunidade e os seus animais beberam. Parece tudo certo, mas Deus ordenou para falar. Deus não ordenou para ferir. Quando nós vamos lá para o livro de 1 Samuel, capítulo 15, o profeta vai dizer: tem o Senhor tanto prazer em sacrifícios e holocaustos, como em que se obedeça a sua palavra? E o profeta continua dizendo: melhor coisa é obedecer do que sacrificar, queridos. Então nós precisamos olhar para nós e entendermos que Deus não requer sacrifício, Deus requer renúncia, Deus requer obediência, Deus requer submissão, Deus requer amor à sua palavra, Deus requer que nós andemos com Ele por fé e não por vista. Deus requer que nós andemos sobre a sua palavra. Lembra-te de Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. E o Senhor disse: então venha, Pedro. E ele veio. E ele saiu daquela embarcação e começou a andar por sobre as águas. Mas quando ele deixou de olhar para o seu Senhor, ele começou a afundar. E ele clamou ao Senhor. Quando nós ouvimos a voz de Deus, queridos, é necessário que nós nos prostremos e obedecemos ao Senhor, sendo fiéis ao Senhor, porque Ele é fiel, querido. E mesmo quando nós nos portamos de maneira infiel diante de Deus, Ele permanece fiel. E é exatamente o que Ele fez aqui. Moisés, fala para a rocha. Moisés não foi fiel, Moisés não obedeceu, Moisés fez a sua maneira, segundo a sua vontade, segundo a sua ira, segundo a sua decepção, a sua irritação com o povo. E ele vai lá e ele bate a rocha, ele fere a rocha novamente. Mas Deus permaneceu fiel e deu água ao povo. E dando água ao povo, e ele permaneceu fiel, queridos. Mas olha a consequência da desobediência, amados. Voltamos para Números 20. Versículo 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que lhe dei. Estas são as águas de Meribá, onde os filhos de Israel contenderam com o Senhor, que neles se santificou. Quando Moisés desobedece, ele deixa de entrar na terra prometida. Quando o povo murmura, contende com o Senhor, tenta ao Senhor, deixaram de entrar na terra prometida. Quando nós olhamos para a palavra de Deus hoje, quando nos portamos de maneira semelhante a esse povo de Israel, deixamos de provar e de experimentar, de vivenciar as promessas de Deus, as vitórias de Deus e o pior de tudo, queridos, deixamos de experimentar a presença de Deus em nossas vidas, porque entristecemos o Espírito Santo de Deus. Por isso Deus vai falando: fala a rocha, não retenhas no teu coração a tristeza, a dor, a amargura. No momento da luta, da dificuldade, da adversidade, não olhe para a dificuldade e não questione a Deus, não tente ao Senhor dizendo: Senhor, por que, Senhor? Eu sou pregador, eu vou na tua casa, eu trato os irmãos com cordialidade, eu tento manifestar o amor aos irmãos. Queridos,
Tudo isso, quando é feito na esfera da alma, na desobediência, tudo isso é sacrifício. Deus não quer sacrifício, Deus não quer pesar. E Deus, Ele quer o quê, queridos? Ele quer um coração rendido, Ele quer obediência, Ele quer entrega plena e completa, sincera. Porque um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, queridos. Quando a palavra de Deus diz, o Senhor diz assim: quem subirá ao monte santo do Senhor? E o Senhor diz assim: aquele que é puro de coração e limpo de mãos. Nossas mãos não podem estar sujas com sangue de sacrifício. Deus não quer mais sacrifício. Deus não quer mais oblação. Deus, Ele quer obediência. Ele quer que nós andemos em espírito. Ele quer que a cada amanhecer nós façamos o que já foi dito aqui nessa manhã, que agradeçamos a Ele pelo que respiro, pela oportunidade de amanhecermos mais um dia, pelo privilégio de podermos abrir e ver que o sol resplandeceu, levantar mais um dia e saber que o sol não resplandeceu, mas o sol da justiça permanece estabelecido sobre nossas vidas, querido. É saber que por mais que fuja do nosso controle a circunstância, a situação, Ele tem o controle de toda a situação, de toda a circunstância, querida, que Ele não perdeu uma só batalha, mas que quando nós andamos em espírito e em verdade na Sua presença, queridos, Ele vai adiante de nós, e Ele se coloca sobre a rocha. Para quê? Para ser santificado, para ser honrado, para ser glorificado, através e em nossas vidas, queridos. E quando nós falamos com o Senhor, Ele nos fala, Ele nos dá direção, queridos. Olha para a palavra de Deus. Quantas pessoas buscaram a face do Senhor, com o coração rendido e entregue, e retornaram de mãos vazias, de mãos abanando. Quantos que se prostraram em obediência aos mandamentos de Deus e não alcançaram da benevolência, da bondade, da misericórdia, da graça, do amor de Deus, queridos. Quando nós entendemos, amados, que Deus habita em nós, nós somos templo do Espírito Santo, queridos. A palavra de Deus é a verdade. E a palavra é quem nos santifica. É a palavra que gera fé. É a palavra, queridos. Quando nós falamos com o Senhor, Ele abre as janelas dos céus e derrama sobre nossas vidas. Olha o que Deus diz. Isaías capítulo 43, amados. Isaías capítulo 43, versículo 20, fazendo referência lá de Números capítulo 20, diz assim, o capítulo 20 fala do único Salvador para Israel. Os animais do campo me servirão, os chacais e as corujas, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber a quem? A quem, igreja do Senhor? Ao povo de Deus, ao meu povo, ao meu escolhido. Diz o versículo, ao meu povo, e em seguida diz assim, ao meu escolhido. Somos ou não somos povo de Deus? Lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Não somos filhos de Deus em autoridade, com direito, mas também com deveres, com privilégios, mas com responsabilidades. Como povo de Deus, Ele preparou rios, águas, para mim e para você, para a igreja do Senhor, para o corpo de Cristo na face da terra. Estas águas estão à disposição de quem? Do corpo de Cristo, queridos. E o corpo de Cristo não se manifesta somente através do Expresso Vida, da ICEV, não. É a igreja do Senhor estabelecida sobre a terra, nos quatro cantos dessa terra.
aonde o Espírito de Deus sopra o seu vento, onde flui as águas do Senhor, do Todo-Poderoso, águas que por onde entram, levam vida, transformação, esperança, renovação. Oh, aleluia! Quando nós falamos ao Senhor, o Senhor, Ele responde. Quando falamos com o Senhor, Ele se põe adiante de nós, querido. Então nós precisamos falar com Deus. Precisamos falar com o Senhor incessantemente. Por isso o Senhor nos diz assim: orai, sem cessar. Não pode cessar. Davi, ele vai dizer assim: olha, enquanto eu me calei, enquanto eu me silenciei, envelheceram-se os meus ossos. Porque ele deixou de falar, deixou de declarar o seu erro, o seu pecado, deixou de se arrepender, deixou de pedir o perdão. E quando ele deixou de falar com o Senhor, ele envelheceu, ele entristeceu, ele adoeceu. Mas quando ele compreendeu que as suas palavras diante de Deus são ouvidas, e quando são ouvidas são atendidas, ele abriu o seu coração e falou com Deus, e ele compreendeu então, que ele podia perder tudo, ele podia perder o reino, a riqueza, podia perder tudo, ele só não queria perder a presença do Espírito de Deus na sua vida. Senhor, retires tudo, só não retira de mim o teu Espírito Santo, aleluia! Mas precisamos conversar com Deus, precisamos orar, amado. Aleluia. Evangelho de João. Deus tomou dos rios e das águas que foram colocados nos ermos e no deserto, e Ele transferiu para um outro lugar. E estas águas fluem e podem fluir de uma maneira tremenda, poderosa, nesse novo lugar. Evangelho de João, capítulo 7. Versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. As águas do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus. Se você olhar para Zacarias capítulo 13, 1, 14, 8, Ezequiel 47, nós descobrimos que estas águas procedem debaixo do trono de Deus, da morada do Altíssimo, e ela vem para fluir do nosso interior, daquele que tem sede, daquele que fala com o Senhor, daquele que arruma um momento para estar na presença de Deus, daquele que não mede esforço para andar e permanecer na presença do Senhor, de falar com o Senhor: Deus, eu não pode, mas o Senhor pode. Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Senhor, eu não tenho sabedoria, mas o Senhor é a sabedoria. Pai, eu não consigo, mas o Senhor consegue, porque Tu és Deus, Tu és soberano. Oh, queridos, é dizer o que Jó diz no capítulo 42, que diz assim: Senhor, eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Queridos, quando nós nos prostramos diante de Deus a cada dia e falamos: Senhor, só Tu na minha vida, é só o Senhor, é só pelo Teu nome, é só pelo Teu sangue, é só pelo Teu Espírito Santo, querido, quando nós falamos com Ele, Ele move, Ele opera, Ele realiza, Ele se revela, Ele se manifesta, queridos, porque guardamos os Seus mandamentos, porque nos lembramos dos Seus mandamentos. E aí ele diz assim, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e o que me ama será amado do meu Pai, e viremos a Ele o quê? E me manifestaremos a Ele.
Querido, se você quer que o Senhor se manifeste na tua vida e através da tua vida, queridos, basta falar com o Senhor, basta buscar a face de Deus, basta clamar a Ele. Não importa se é para chegar diante de Deus e dizer: Senhor, não aguento mais, não suporto mais. Se o Senhor não intervir, eu não sei o que vai acontecer. Deus se compadece. Deus se apieda de nós. E Ele se manifesta, queridos. Quando buscamos o reino de Deus, a sua justiça, o reino de Deus, a sua justiça, todas as demais coisas são acrescentadas. Aleluia. Deus está aqui nessa manhã. Esaú disse: o Senhor está aí do teu lado. E a palavra de Deus nos diz: Ele está aí dentro de ti nessa manhã. Ele está ouvindo o teu clamor, a tua oração. Ele está ouvindo o teu coração. Amém, queridos? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Cleibson, louvor. Aleluia. Prepara-te para te ouvir a voz do Espírito Santo de Deus tocando no mais íntimo da tua alma nessa manhã, querido. Ele continuará falando no teu interior. A primeira vez que eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, eu não sabia que era o Espírito Santo de Deus. E ele falou comigo no livro de Salmos, capítulo 1, para que eu não me assentasse mais à roda de pecadores, dos escarnecedores. E eu não entendia o que Deus queria me dizer. E numa manhã de escola bíblica, há 30 anos atrás, numa aula de escola bíblica, na unidade da Vila João 23, quando eu compartilhava e queria entender o que Deus estava falando comigo, uma irmã, a irmã Cleusa, ela me disse assim: o Espírito Santo está falando com você. E a minha alma foi marcada. E a partir daquela manhã que eu entendi que o Espírito Santo estava me direcionando, que eu não podia mais estar dentro da igreja e andando ainda com as companhias que zombavam e escarneciam da palavra de Deus, que eu não podia frequentar os ambientes que eu estava frequentando logo após a saída do trabalho, do serviço. Há mais de 30 anos Deus me marcou com aquela experiência, e eu comecei a aprender a cada dia mais a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Passa os céus, passa a terra, mas a palavra do Senhor não passa, ela permanece escrita na tábua do coração. E quando nós somos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, então nós somos como plantas, como carvalhos plantados junto à beira dos ribeiros, queridos, a qual são saciados, a qual são alimentados para dar fruto na estação própria, porque nos tornamos bem-aventurados no Senhor, porque o Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós e Ele flui em nós, queridos. E quando nós falamos a Deus, o Senhor nos ouve, Ele fala, Ele responde, Ele recolhe em taças de ouro, como diz Apocalipse. Ele recebe como incenso suave, agradável diante dEle a minha, a tua oração. Oh, aleluia! E quando nós falamos, Ele responde, querido. O livro do Atos dos Apóstolos diz que estavam ali cerca de 120 reunidos, orando e falando, e um vento como impetuoso e veemente soprou sobre aquela casa, aleluia! E cada um começou a falar em línguas estranhas, e aquele povo numeroso que estava próximo começou a ouvir no seu próprio dialeto, no seu próprio idioma, falando das maravilhas de Deus, falando das grandezas de Deus, falando do poder de Deus. Oh, aleluia!
porque o Espírito Santo de Deus estava ouvindo o princípio daquela igreja, porque o Espírito Santo de Deus que está sobre a tua vida é espírito de ousadia, é espírito de sabedoria, é espírito de conhecimento, é o espírito de fortalecimento, é o Espírito do Senhor, Ele é sobre a tua vida. Oh, aleluia. É um espírito de ousadia. Oh, aleluia. E ao ousado que fala com o Senhor, sairá do barco e andará sobre as águas. Aleluia. Ao ousado que ouve a voz do Senhor, vai dizer para o coxo, para o paralítico: levanta e anda. Aleluia. Ao ousado que fala com o Senhor, vai dizer: que queres que eu te faça? Ah, eu quero ver. Então veja, recanta subianda rebanai. Ao ousado que fala com o Senhor, percebe a fluir a fonte de água viva aberta no seu interior, e estas águas jorrando para a vida eterna, estas águas transformando, estas águas alegrando, estas águas renovando, fortalecendo. Aleluia. Oh, aleluia. Feche teus olhos, querido, ou põe os teus olhos no altar de Deus, no trono da glória e da graça. Oh, adore o Senhor em palavras, adore o Senhor com cânticos, mas adore o Senhor. Muitas vezes o reino das trevas toma de palavras para acusar, para condenar, para te apartar de Deus. E muitas vezes usa da própria palavra de Deus para colocar na tua mente e no teu coração que você já não é mais digno, que você já não pode mais ouvir e tampouco falar com Deus. Mas Deus é um Deus de restauração, de renovação. E se você está numa condição hoje, que você entende que precisa e quer renovar a sua aliança com o Senhor, eu te convido a você sair do seu lugar a vir aqui à frente, que queremos orar em primeiro lugar por você, você que entende que necessita dessa renovação, dessa aliança. Muitas das vezes, querido, nós pensamos: não vou orar, não vou pedir, porque já faz muito tempo, porque eu fiz isso, ou deixei de fazer aquilo, eu deixei de obedecer, faz tanto tempo que eu não faço, faz tanto tempo que eu não leio a palavra de Deus, faz tanto tempo que eu não estou na casa de Deus. Queridos, é amanhã de primeiro renovar essa aliança com Deus. Se você está aqui nessa manhã e entende que necessita dessa renovação com a aliança, saia do teu lugar, não ousadia nem intrepidez, e venha aqui à frente que nós vamos orar com você. Não é a exposição que eu estou promovendo, queridos, não é a exposição. Não quero que você venha aqui à frente: que a igreja vai pensar de mim. A igreja vai pensar: ali está coração rendido no altar de Deus, que continua amando a Deus, que ainda tem sede de Deus, que ainda tem desejo de servir, que ainda tem desejo de obedecer, que ainda tem fome do reino, que ainda tem desejo do reino. Aleluia. Oh, queridos, é amanhã primeiro da restauração, é amanhã de restaurar o altar, para oferecer diante de Deus a uma oferta santa, um sacrifício vivo, que é a tua vida, é o teu corpo, é o teu coração, é a tua mente. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O Senhor diz assim: se porventura alguém um dia puder impedir que haja amanhã entardecer, que possa impedir o sol de raiar e a noite de escurecer, que possa impedir que haja semeadura e colheita, esse poderá impedir que a minha aliança seja quebrada. Como não há na terra ninguém que possa impedir o amanhecer ou o anoitecer, só Deus, querido. Ninguém pode quebrar a tua aliança com Deus, ninguém pode quebrar esta aliança com Deus. Somente Deus tem poder para renovar. Eu gostaria de pedir para o pastor Valdeci, gostaria de pedir para os presbíteros para estar orando
por essas vidas em nome de Jesus. Está orando para esses irmãos, para essas irmãs, aleluia. Enquanto nós vamos continuar adorando a Deus com esse cântico, Deus está orando, recanda arabassurianda rebecanda arabanai. Oh querido, levanta a tua mão, levanta a tua adoração. Vamos orar em nome de Jesus, vamos adorar ao Senhor. Presbítero Júlio, aleluia. Pastora Lucenir também, se sentir a liberdade, puder, em nome de Jesus. Oh aleluia. Ramanarás, senebiandore camanas, oreranas, sidaradones. Oh, santo, santo, santo. Oh, remanabas, sonere, remanas, recarabas. Deixa eu dizer algumas coisas para algumas pessoas aqui nessa manhã, queridos. Deus está te dando estratégia, Júnior. Quando você estava olhando para o céu, Deus colocava estratégia no teu coração. Deus vai te apontar caminhos que antes você não imaginava. Deus vai dar luz ao que tem projetado na tua mente e no teu coração. Pensamentos que sobem muitas vezes não são, e no teu caso não é pensamento de homem, mas é pensamentos de Deus, são sonhos de Deus sobre a tua vida, que Deus te dá estratégia. Deus está direcionando para locais, para localidades, para fazer grande o nome do Senhor através da tua vida. O Senhor, Ele descortina diante do teu coração, diante da tua mente, tudo o que Ele tem por realizar nesses dias. Ele não te deixa, Ele te acompanha. No teu instrumento, Deus operará maravilhas. No teu instrumento, Ele resgatará almas, Ele transformará vidas. No teu instrumento, Ele fará grande o seu nome, através das notas, através do louvor, através da adoração, porque Ele tem olhado para o teu coração, Ele tem visto um coração desejoso, e pedido por almas, tem pedido pelo reino, tem pedido pelas coisas do alto, tem pedido pelas riquezas celestiais e não materiais. Portanto, receba nessa manhã estratégias do Senhor dos exércitos, para entrar e sair vitorioso em cada batalha, em nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa, querida Raquel, deixa eu te dizer, a angústia na alma, a dor, a aflição, Deus retira nessa manhã. O desespero que muitas vezes abate no teu interior, que tem que ser ocultado e não mostrado, Deus nessa manhã Ele derrama bálsamo sobre a tua vida, pois aquele que Ele levantou para estabelecer fundamento, entenda isso, aquele que Ele levantou para estabelecer fundamento, para ser o teu exemplo, para você ser o seu seguidor, o seu ideal de vida como vida cristã, Ele o tem em suas mãos, e nenhum mal se chega sobre a vida daquele que estabelece fundamento. É Ele que guarda, é Ele que protege, é Ele que conduz todas as coisas, é Ele que traz paz, a paz que excede todo o entendimento, é Ele que traz alegria, é Ele que traz refrigério sobre a tua alma e a alma daquele que estabelece o fundamento na tua lar, na tua família, em nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para esses presbíteros muito amados aqui, querido, tempo de tribulação é tempo que Deus nos leva para a prova, mas é na prova que Deus acende a fornalha 7 vezes mais, para destruir, não para destruir, mas para purificar, para aperfeiçoar, para melhorar aquilo que já está bom, para conhecer aquilo dos mistérios ocultos de Deus. Portanto, saiba que neste tempo da prova, Deus encandece, Deus incendeia, Deus aumenta a intensidade da chama, mas é para a vitória, é para a bênção, é para que te tornes poderoso, vitorioso em cada batalha, em nome de Jesus. Deus é sobre ti, varão. Oh, Deus usará do teu conhecimento para multiplicar no reino. Deus usará de tuas experiências
para edificar vidas. Oh, pessoas que nunca ouviram falar do teu nome serão impactadas pelo poder, pelo testemunho da sua vida. Testemunho é aquele que está disposto a morrer, a ser mártir por aquilo que crê. Deus encontrou um varão valoroso, o Recamanábias, que tem honrado o seu nome e sua palavra. E o Senhor dará honra àquele que o honra. Oh, aleluia. O Senhor nessa manhã, Ele toma desta forma, pela mão, e Ele caminha contigo. Ei, presbítero, conhece as palavras e sabe que quando passares pelo fogo, ela não queimará e nem arderá em ti. Não vai queimar, não vai arder. E aquilo que prende será desatado, será queimado. E passeará pelo fogo com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, aleluia. Com aquele que tem os olhos como chama de fogo, com aquele que da sua boca saiu afiada a espada dos seus dois gumes. Oh, caminharás com aquele que tem os seus cabelos brancos como a lã, como a neve, aleluia. Oh Deus, oh Senhor, oh Senhor, continua sendo soberano, Pai, soberano sobre este teu servo, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem buscado, e o Senhor te diz nessa manhã que tu tens a encontrar o que tem buscado. Tem lutado com muitas coisas internas, mas Deus nessa manhã Ele começa um tempo novo sobre a tua vida. Por muitos lugares, por muitos endereços, peregrinou, andou, ouviu, mas nenhuma confortou, acomodou o teu coração em paz. Deus, Ele acomoda o teu coração em paz. Deus, Ele começa a trazer sobre a tua vida o que tem buscado: a paz, a alegria, a convicção, o anseio, esse desejo de servir ao Senhor na Oh, Ele é santo, 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 Ele é poderoso, Ele é inigualável, Ele é incomparável, aleluia. Oh, queridos, para encerrar, deixa eu te dizer, abandonou Ismael distante porque ela não queria ver a morte do seu filho. Mas quando ela chorava, se derramava em lágrimas, Deus diz: por que você está chorando? Senhor, porque eu estou chorando. E ela colocou diante do Senhor, e Deus colocou uma fonte aberta para ela e para aquele menino. Ele deu a promessa que Ele faria dele também uma grande nação, grandes povos saíram, aleluia. Saiba, você não vai morrer no deserto, você não vai morrer no desespero, você não vai morrer na angústia, você não vai morrer na dor, você verá a glória do Senhor, você verá a face do teu Rei, do teu Redentor, você verá a poderosa mão do Senhor agindo a teu favor. Recandarabassure comanábias. Oh, aleluia. Oremandaraba shekandará.
Rodebe andás. Oh, queridos. Oh, falai a rocha, porque a rocha te ouve nesta manhã. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. A ti te damos todo louvor, toda honra, toda a glória, Pai. Ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Oh Deus. Oremanás, sonébia, cobanais. Amém, amados.